Gênesis capítulo 2, a partir do verso 10 ao verso de número 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olhe para o telão. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E um rio saía do meio do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 braços ou cabeças, dependendo da sua versão. O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e pedra ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Salte comigo. Apocalipse capítulo 22, versos de número 1 e 2 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos. E dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Se assente adorando e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, a priori com a sugestão do tema dessa conferência, que é imersão, nós tendemos a olhar para a palavra imersão pensando de modo geral em águas. Mas se nós decidirmos pensar de modo mais específico na palavra imersão, nós vamos pensar especificamente em rios. Já já nós vamos adentrar alguns desses rios. Entretanto, vale lembrar o significado da palavra imersão. A palavra imersão, dentre muitos significados, ela significa mergulhar. Além de mergulhar, a palavra imersão significa submergir ou afundamento. E eu já começo a pregar de fato e declarar o que Deus declarou a mim nestes dias. Tem gente que se não afundar não mergulha. É por isso que Deus precisou afundar Jonas a caminho de Tarsis para que ele mergulhasse na missão e chegasse até Nínive. Talvez você chegou aqui passando por um afundamento, por uma tempestade, mas Deus está dizendo: eu uso situações contrárias para te imergir no meu propósito. E eu te trouxe aqui esta tarde para lhe dizer que para a terra é afundamento, mas para o céu é recuperação de chamada. Deus te trouxe aqui para te dizer: alguém olhou e disse afundou. Deus está olhando e está dizendo: eu mergulhei para levar aonde eu quero. Quando nós olhamos para a palavra imersão, além de significar afundamento, ela translitera ou ela evolui ou dá raiz à palavra imerso. A palavra imerso significa entregue, significa absorvido, mas também significa entranhado. E quando eu falo de entranha, de alguém que quer se imergir, se entranhar nas coisas de Deus, eu me lembro de Jeremias, que uma vez entranhados nestas coisas, você não consegue mais sair dessas águas. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 4, que ele declara assim: eu queria me calar, mas eu não posso, porque eu já ouvi o barulho da trombeta e o alarido de guerra. Quem foi comissionado para esse exército pode querer sair, mas uma vez imerso nessas águas, você não consegue mais se calar. A Bíblia vai nos dizer que essa imersão, ela nos aponta muitos caminhos. E quando Deus percebe
que o homem e a mulher não conseguirá imergir-se nesses rios ou neste rio sozinho. Deus vai ao nosso encontro, a fim de nos entranhar, a fim de nos absorver, de nos envolver naquilo que Ele tem para nós. Cantares de Salomão, capítulo 5, tem uma amada que não está mais imergida, que não está mais tão envolvida com o amado, que entrou dentro de sua casa, despiu as suas vestes, trancou a sua porta e foi dormir. Mas a Bíblia diz que de repente o amado, que quer ter um relacionamento de profundidade com aquela amada, ele coloca a mão nas frestas da porta, e o texto bíblico diz que quando ele coloca a mão na fresta, as entranhas daquela mulher estremecem de amor. Se o teu corpo não mergulhar por fora, Deus vai te trazer para o mergulho por dentro. Ele vai enfiar a mão na tua alma e vai te arrastar para o lugar de profundidade que você precisa chegar. E quando eu olho para a Bíblia, e quem me conhece sabe, eu amo a Bíblia, nós vamos ver Deus sugerindo alguns desses rios que podem nos apontar alguns tipos de imersão que precisamos fazer. Nós estamos diante do texto que ora lemos em Gênesis 2, que é o texto que narra a criação do Éden. Criação essa muito cuidadosa, feita por parte do nosso Deus. E quando Ele cria o Éden, após preparar toda aquela geografia, a Bíblia diz que agora Ele vai fazer fluir no meio do Éden um rio, e neste rio vão sair outros 4 rios. E eu quero inicialmente, pelo Espírito de Deus, te sugerir alguns mergulhos a partir da realidade destes rios. E a Bíblia diz que o primeiro rio é Pison, e esse rio me chamou muito a atenção, irmãos, porque este rio Pison é um rio que ele circula a terra, saindo do Éden, e ele chega até o território de Avilá. Roberta, o que tem em Avilá? Em Avilá tem ouro, em Avilá tem pedra preciosa. O que você quer dizer com isso? Deus nunca vai te convidar a imergir, senão para te dar e te proporcionar coisas mais excelentes. Quem mergulha com Deus não perde, ganha. Quem se entrega aos rios de Deus, aleluia, ele não se decepciona, mas ele alcança a excelência de Deus quando chega ao destino que essas águas querem lhe levar. Talvez você entrou aqui pensando como os marinheiros da embarcação que Jonas estava: eu vou perder, eu vou jogar fora o que eu conquistei. Mergulhar em Deus é limpar uma casa menos, mergulhar em Deus é diminuir o schedule, mergulhar em Deus é ter menos tempo. Mas o céu está falando: quem segue o fluxo do rio encontra excelência, encontra preciosidade, encontra valores inestimáveis. Aí você vem comigo. As pastoras que frequentam o Brasil sabem, vamos lá para o Amazonas. Tem garimpeiro que deixa tudo para descer em um rio em busca de uma pedrinha de ouro. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: não precisa nem garimpar, só precisa obedecer a direção. Só precisa seguir o fluxo do rio para que você chegue a lugares excelentes em Deus. A Bíblia diz que este rio Pison, ele é tão interessante que ele vai nos mostrar uma lição. O seu significado é crescimento, aumento, espalhar-se, chegar a lugares ainda não atingidos. Pegue na mão desse crente, dessa irmã ou desse irmão. Eu faço isso muito pouco, então você vai fazer agora, por gentileza. Pegue na mão desse crente e diga para ele: Deus está convidando a emergir, para te fazer crescer, para te fazer espalhar, para te fazer aumentar as tuas possibilidades. Deus está dizendo para alguém: tira as boias, joga fora as reservas de segurança e se entrega ao rio de Deus. Quando
Quando nós olhamos para esse segundo braço do rio, o segundo braço deste rio que nasce no meio do Éden, é o rio de Gion. O rio de Gion já começa a abrir para nós o leque da revelação. E ainda sem que hajam palavras novas no texto, a gente já consegue começar a mergulhar neste rio. O rio de Gion, o seu significado é irromper, arrebentar as margens. Deus está falando para alguém: quem mergulha tem limite aumentado. Você chegou aqui dizendo, não aguento mais, o céu está dizendo, vai mais longe. Você chegou aqui dizendo, até aqui eu dei conta, não dou mais. E o céu está dizendo, o rio te leva mais longe. Esse rio de Gion vai arrebentando as margens. E ele vai chegar em um lugar muito interessante. Quem estuda a Bíblia sabe. Se não estuda, se matricula no IBIS toda segunda-feira. Aí quem estuda a Bíblia entende que quando esse Gion parte, ele é o rio que dá origem à fonte de Siloé. E na fonte de Siloé acontecem muitas coisas, mas antes de chegar lá na fonte de Siloé com Jesus, no meio do caminho, o rio Gion, ele é tapado por Ezequias em 2 Crônicas 32, porque eles estão debaixo de um ataque assírio, e ele diz, eu vou tapar esse rio, para que os meus inimigos não bebam água do lado de fora, e que esse rio só mantenha água para quem está do lado de dentro. Aí você está dizendo, pregador, eu ainda não entendi, mas você já vai entender. Deus te trouxe aqui para te dizer, fica tranquilo, mergulha e segue a direção que eu estou te dando, porque você pode ter certeza que quem tem esse rio, quem mergulha nesse rio, o inimigo morre, mas ele não morre. O inimigo vem, mas ele não passa. O inimigo tenta, mas ele não entra. Porque esse rio é só para a cidade de Davi. Cadê você que é da cidade de Davi? Cadê você que é descendente de Davi? Deus te trouxe aqui e disse, mergulha nesse Gion, para você aprender. Aí ele tapa e alguém diz, acabou o rio Gion. Não tem mais rio Gion na história. De repente Jesus encontra um cego de nascença em João 9. E alguém diz, Gion acabou, Gion não existe mais. Aí alguém se lembra, não, mas ainda tem uma pequena fonte. Aquela fonte que quando Adonias disse, eu vou reinar no lugar de Salomão, alguém gritou do outro lado, leva Salomão para a fonte de Gion e declara ele rei, lá na fonte de Gion. Roberta, me ajuda, eu vou te ajudar como o Espírito me ajudou. Deus te trouxe aqui essa tarde para te dizer, o que para alguém estava tapado, o céu está dizendo, fique tranquilo, não está tapado, está sendo reservado para a hora do cumprimento da promessa, está sendo reservado para a hora de Deus estabelecer as suas promessas. Em Gion, Salomão é ungido rei. Depois dali não se vê mais Gion. Entretanto, Jesus encontra um cego de nascença. O cego de nascença se aproxima e começa uma sessão de acusação. O pai deve ter pecado, a mãe deve ter pecado. Isso aí é maldição hereditária. Isso aí é pecado de família. Aí a Bíblia diz que Jesus abaixa na terra, com a sua saliva ele faz lodo, passa no olho do cego e diz para ele, vai para onde? Vai para onde? Você que lê a Bíblia, para onde Jesus mandou ele ir? Para onde Jesus mandou ele ir? Jesus mandou ele para a fonte de Siloé, que é uma ramificação do rio de Gion. Deus te trouxe aqui para te dizer, o que eu fechei ontem estava reservado para inaugurar o milagre de amanhã. Deus trouxe alguém aqui para dizer, mergulha na fonte de Siloé, porque maldições antigas estão sendo quebradas, acusações estão sendo desfeitas. Deus está dizendo, mergulha nesse rio, que eu quebro a espada de acusação contra a tua família, que eu desfaço a maldição contra a tua casa, que eu curo e abro a visão de quem não enxergava nada. Deus só precisa de um crente com coragem para mergulhar. Roberta, mas ele foi com lodo nos olhos. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Remetendo e refazendo o cenário da criação do homem que ele fez. Redobre a sua atenção, do pó da terra.
Sabe o que Deus está dizendo? Quando tem alguém disposto a mergulhar, o que parece que nasceu errado começa a dar certo. Eu vou repetir. Quando tem alguém disposto a mergulhar na fonte de Siloé, o que parece que nasceu errado começa a dar certo. Porque Jesus recria a partir de alguém disposto a descer as águas. A Bíblia diz que o terceiro braço do rio do meio, que nasce no meio do Éden, o terceiro braço desse rio, ou o terceiro rio, é o rio Tigre. Tem crente pentecostal aí? Aí eu vou falar o segundo nome do rio Tigre e você já marcha. Alguns chamam ele de Tigre, outros chamam de Hidekel, terra. O rio Hidekel, que parece mistério, é aquele rio em que Daniel teve aquela famosa visão. O rio Hidekel, o seu significado hebraico é aquele que faz ir, aquele que faz avançar, aquele que faz chegar rápido, aquele que faz correr. Só que para mergulhar nesse rio você tem que vencer uma fase da sua vida. Que fase é essa? A fase que todo profeta passa, eu e você também. E se não passou, eu vou fingir que não entendi, que tu mentiu, e vou cantar a canção da Kemily. Quem nunca? Nesse rio, ele está ali desanimado. 3 semanas inteiras muito triste. Em Daniel capítulo 10, a partir do verso 4. E ele diz assim: de repente eu estava diante do rio Tigre, ou do rio Hidekel. 3 semanas inteiras eu estive muito triste, até que naquele rio se abriu uma visão para mim. Quem gosta de envelope vem no outro culto. Quem gosta de Bíblia vem comigo. Até que se abriu uma visão, e naquela visão ele viu um homem vestido de linho, cuja imagem e corpo era envolvido por uma cor polida de bronze. Os seus pés eram como latão reluzente, os seus olhos como berilo. E de repente aquele homem se aproximou de Daniel no rio Tigre e disse: Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras. Desde o princípio das tuas orações saiu a ordem. Porém, nessas 3 semanas, um principado da Pérsia se colocou diante de mim. Que rio é esse, Roberta, que eu tenho que mergulhar? O rio que está diante de você é um rio de renovo e refrigério para você ir adiante. Aí ele disse: mas eu estou triste, eu estou sem força. Aí ele disse: não, Daniel, tu não está triste, tu está em batalha. É um principado que está diante de você. E esse principado tem 3 semanas que está me impedindo de chegar com a resposta. Mas no momento que você começou a clamar, a resposta já foi liberada. Deus trouxe crente aqui para dizer: fique tranquilo, não é que a resposta não vem, é que eu estou te convidando a dar um mergulho numa revelação mais profunda. Irmão, engraçado que a resposta só veio depois da revelação. Mas eu gosto do texto que segue, quando Daniel continua falando assim, ó: mas só eu vi a visão, os homens que estavam comigo, ninguém viu. Tem mergulho que é solitário, tem revelação que é solitária, tem imersão que é solitária, tem experiência que é solitária. Aí tem gente que diz: se o grupo não mergulhar comigo, eu não mergulho. Se o departamento não entrar comigo, eu não entro. Aí Deus está dizendo: mergulha na revelação sozinho, porque o que tu vai ver vai ajudar você, ainda vai ajudar quem não viu, ainda vai ajudar quem não creu. Aí o texto diz que ele tem a visão, e Deus diz para ele: eu vim por causa da tua oração. E quando Deus o responde, está pensando que ele ficou forte? Ele ficou ainda mais fraco. O texto diz que ele cai no chão, tremendo, sem força. Mas aquele homem vestido de linho da visão, ele pega Daniel e o levanta. Deus te trouxe aqui para te dizer: a tristeza que te fez mergulhar é a arma que eu vou usar para te levantar. Deus te trouxe aqui para te dizer: o abatimento que te levou a descer na oração é a ferramenta emocional que eu vou usar para te levantar com revelação do futuro.
Oh, levante a sua mão. Jesus é tão maravilhoso que quando Daniel teve essa revelação no rio Tigre, irmãos, todas as visões que estavam embaraçadas começaram a ser descortinadas acerca das coisas do fim. O que é que eu estou dizendo? Esse principado vai cair e o teu entendimento vai começar a fluir mais rápido. Coloca a mão na tua cabeça. Esse mergulho no rio Tigre é para tirar o embaraço que te faz andar devagar, entender devagar, fluir devagar. Ei, romper devagar. Ei, crescer devagar. A partir daquele momento, toda a revelação de Daniel foi trazida e ele diz: levanta, Daniel, porque eu vim para te dar entendimento. Bloqueio intelectual está sendo quebrado aqui. Deus vai te dar um entendimento mais rápido. Deus vai te dar um pensamento mais rápido. Nesse mergulho, Deus vai te dar uma capacidade de absorção daquilo que Ele tem te mostrado mais rápido. Eu acho lindo, irmãos, que esse é ainda o terceiro rio, mas no quarto rio, você pode vir comigo e entender que é o rio Eufrates. O rio Eufrates, não há muitos detalhes dele, mas nesse rio, ele tem um marco na história bíblica. A narrativa canônica vai usar sempre o rio Eufrates como um marco de referência. Quando Deus chama e faz uma aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 21, Deus diz a Abraão: eu darei a ti e a tua descendência do Eufrates até os confins da terra. Eufrates é o rio de referência, mas nesse Eufrates, diz a Bíblia Sagrada, é um rio que determina tomada de território pelo povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 11, Deus vai dizer ao povo, quando eles estão para tomar a terra prometida, do Eufrates até onde pisar a terra, a planta dos vossos pés, até o mar ocidental, eu vos entregarei. Roberta, o tema da conferência é imersão. Ninguém pode imergir sem saber para que está imergindo. Já que está mergulhando, você tem que saber a profundidade e a distância que você quer chegar. Irmão, no mundo espiritual não se mergulha para ver peixe. No mundo espiritual não se mergulha para ver coral. No mundo espiritual não se mergulha para ver alga marinha. No mundo espiritual se mergulha para conhecer territórios que ainda não se conhecia, para alcançar profundidade que nunca havia chegado. Então, se você acredita na autenticidade da Bíblia, eu quero te convidar a sugerir a Deus em oração. Eu tenho a tranquilidade de ser a primeira. O que eu não pregar, as outras 4 prega. Mas eu preciso ter responsabilidade na abertura desse tema e dizer para você: detecta em que rio que você precisa mergulhar. Pode ser que Deus use qualquer uma das outras pregadoras para te convidar a uma categoria de imersão. Entretanto, nessa primeira ministração, Deus está colocando diante de você opções de mergulho. Tem gente que precisa mergulhar no Pison. Chega de viver de lata, já é tempo de chegar no ouro. Tem gente que precisa mergulhar no Gion. Ei, chega de viver debaixo de maldição antiga. É tempo de abrir a visão e ser curado. Tem gente que precisa mergulhar no Tigre. Está abatido, desanimado. Já viu Deus fazer muita coisa, mas está numa batalha espiritual terrível hoje aqui. Aí Deus está dizendo: mergulha de novo, que tem visão nova, perspectiva nova, força nova, graça nova. E tem gente que só precisa dizer para Deus: Deus, eu quero entrar no Eufrates e tomar de novo a projeção de onde eu quero chegar. Eufrates é um rio de referência. Quem entra no Eufrates está dizendo: saindo daqui eu vou para onde? Aonde que meu pé vai pisar que Deus vai me dar?
Tem meia dúzia de crente ligado aqui desse lado, que já falou para Deus, eu quero chegar é lá. Ei, há um Eufrates de Deus aqui. Deus está dizendo, mergulha, e até onde você acreditar na minha aliança e na minha promessa, eu te faço chegar. Roberta, você passou por esses 4 rios para quê? Só para te dar exemplos de imersão bíblica. Seguindo a partir desses rios, a gente tem outros que são proféticos. E nós passamos por todos eles que estão saindo do Éden. E esses 4 dão origem para todos os outros rios que a Bíblia cita. Então vamos chegar a partir dessas possibilidades que os 4 braços do rio do Éden nos dão. Vamos chegar em um que vai trazer uma mensagem para você. Vamos chegar ali no Nilo. Pegue na mão dessa irmã, é só a 2ª vez e já eu termino. Pegue na mão dela e diz, vem para o Nilo comigo. Nesse rio Nilo, tem uma sentença. Qual é a sentença que está no Nilo? Faraó declarou, pegue os meninos das hebreias, matem e joguem no Nilo. Mas as meninas deixem viver. Roberto, o que você quer dizer com isso? Nilo é rio preparado para receber morto. Mas quando uma crente entra, o que era para morrer fica vivo. Deus está te convidando a dar um mergulho de livramento nessa tarde. Joga os meninos para morrer. Ei, o rio pode ser no Egito, mas se uma crente entrar, vira batistério. O rio pode ser no Egito, mas se uma profetisa Miriam entrar, menino não morre, menino cresce. Ei! Tem gente que chegou aqui e está dizendo, essa pastora colocou imersão, essa pregadora vem pregar de rio, não sabe que eu estou no deserto danado, não estou vendo nem água. Ei! Deserto é sinal que a fonte é logo ali. A Bíblia diz que elas descem ao rio. Tem mulher amada aí? Elas descem ao rio Nilo, debaixo dessa sentença que eu acabei de dizer. Quando elas descem debaixo dessa sentença, para fazer o que, Roberta? Para tomar banho. Porque tem gente que pensa que igreja é para tomar banho. Peca lá e limpa um pouquinho no culto de 2 horas na semana aqui. Eu não vim pregar. Ei, esse chuveiro desgraçado que estão fazendo da graça. Não. Eu vim pregar imersão. Imersão. Imersão é outra coisa. A Bíblia diz que a filha de Faraó, e eu não vim pregar para ela, a filha de Faraó, sim, tô ligada, recebi a mensagem no celular. A filha de Faraó desce para tomar banho no rio. Filha de Faraó desce para tomar banho, serva desce para achar menino. Escute bem, a gente escolhe que tipo de relacionamento que a gente quer ter com a água. A água é a palavra. Jesus olhou para os discípulos e disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas tem gente que só gosta mesmo da água da profecia e do movimento, né? Mas se descer na água da palavra, não se molha só não, sai limpo. A Bíblia diz que quando ela desce do Nilo para se banhar, ela desce com as suas servas. Repito, não vim pregar para as filhas de Faraó, vim pregar para as servas que não estão no rio do Egito porque quer, mas porque tem uma missão. Aí elas estão no Nilo, e quando elas estão no Nilo, diz a Bíblia que Joquebede, debaixo da sentença, coloca o menino no cestinho, no junco, ele agarra na margem. Aleluia.
Quando ele agarra na margem, quem é que vê? A filha de Faraó. O maior flagelo do evangelho nesse tempo, que a turma de Faraó está vendo e as servas não estão vendo. Tem menino agarrado no junco. Filha de Faraó viu e serva não viu. Mas como Jesus é bom, dá outra oportunidade. A filha de Faraó dá o comando e diz: desagarra e pega o cestinho do menino que eu vi. Ei, se tem alguém que está desligada no rio, Deus vai usar alguém de fora para te lembrar da missão que você tem no rio. A filha de Faraó pega o menino, diz para a serva: traz ele para mim. Mas tem uma mulher com mais visão do que a filha e do que a serva. Miriam. Tem Miriam aí? Tem Miriam aí? A Bíblia diz que Miriam, quando percebe que o menino foi pego no cestinho, ela seguia o curso do rio. Ei, meu irmão, toda imersão precisa de visão. Não vem brincar com esse negócio de imersão se não tem uma visão clara. Toda imersão precisa de visão. Virou palavra bonita de ciência emocional, mas imersão do ponto de vista bíblico é outra coisa. Imersão é descer leproso e sair curado. Imersão é outra coisa. A Bíblia diz que ela, quando percebe que o menino chegou na mão dela, ou na mão delas, ela entra no rio. Ei, o céu está dizendo: mergulha, porque eu quero salvar alguém através de você. Aí você está cheio de religiosidade dizendo: no rio do Nilo eu não me molho, no rio do Nilo eu não entro. Aí Deus está dizendo: ei, não é importante a qualidade do rio, mas o propósito do mergulho. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: se é para salvar um hebreu, desce no rio do Egito, mergulha e faz o que tem que fazer, porque Deus vai usar você. A Bíblia diz que ela desce e diz: olha, você quer esse menino? Precisa amamentar. Para amamentar esse menino, posso chamar uma mãe hebreia, e ela vai chamar a mãe do menino. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: se alguém mergulha com direção, quem tinha perdido é restituído. Se alguém mergulha com direção, quem tinha tido perda começa a ter salário por causa do mergulho de uma Miriam. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te convido a mergulhar para levar restituição para a tua casa, para levar recompensa para a tua casa, para levar mudança de sorte para a tua família. E a gente caminha aqui, irmãos, para o penúltimo rio. E esse penúltimo rio, pastora Dívila, estava faltando. Yes, eu gosto do jeito que ela glorifica. Irmãos, a Bíblia diz sobre um sexto rio, que também teve origem a partir dos 4 braços do Éden. O rio de Quizon. Que rio é esse, Roberta? O ribeiro das batalhas. Esse rio você desce querendo ou não. Mas qual é a boa notícia? É que nesse não mergulha você, mergulha os teus inimigos. Deus te trouxe aqui para te dizer: se você mergulhar nos outros 5, os teus inimigos vão mergulhar nesse. A Bíblia diz que o ribeiro de Quizon, ou o rio de Quizon, é o ribeiro das batalhas, mas ele tem um significado hebraico interessante: sinuoso. Isca, engano, armadilha. Deus trouxe aqui alguém para dizer: se tu seguir o curso do rio do meio, que eu já vou dizer qual é, fique tranquilo que nesse curso você não precisa se desgastar com cananeu. Segue o curso do rio de Deus, que Deus prepara rio para cananeu afundar. Mergulha em Deus, que Deus dá conta de afundar os adversários. Roberta veio pregar vingança? Não, não prego essas coisas. Veio pregar revanche? Não, não prego essas coisas. Vim pregar justiça para quem está mergulhado em Deus e está sendo atacado. A Bíblia diz que ele desce no Quizon, mas o Quizon tem um negocinho, a gente conhece ele com Débora, né? E a gente esquece dele lá em Reis 18. O que aconteceu no Quizon em Reis 18? Elias afogou e lançou os profetas de Baal. Sabe o que é Quizon? Quizon é o rio que Deus faz passar para mergulhar quem achava que era dono da água. A
Acho que só alguém entendeu, eu vou repetir. O rio de Quizon é aquele que Deus faz fluir para afundar quem achava que era o dono da água. Porque Baal achava que era o dono da água. Baal achava que era o dono das águas. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: a água é minha, a terra é minha, a guerra é minha, a vitória é minha, a luta é minha, a peleja é minha. E no Quizon, meu irmão, Débora nem desce. No Quizon, aleluia. Baraque diz: vai comigo. Ela vai para o monte. Tá bom. Sabe o que ela está dizendo? Quem está mergulhado em Deus não pisa o pé em chão de lama para lutar com o inimigo, não. Quem está mergulhado em Deus fica na presença da fonte, que Ele dá conta de atolar os inimigos. A Bíblia diz que no ribeiro de Quizon Deus prepara uma isca. Oh, aleluia. É a penúltima vez. Diga para alguém: enquanto tu mergulha em Deus, Deus atola Cananeu. Enquanto tu mergulha em Deus, Deus atola a aparelhagem do inferno que estava montada contra você. 900 carros de ferro estão sendo atolados no ribeiro de Quizon. Não tem imersão só para os amigos de Deus, tem imersão para os inimigos de Deus. A Bíblia diz que Deus os atola. Tendo Deus feito isso, tudo isso que falamos aqui, a gente chega no rio do meio, o rio de Deus. Diga comigo: o rio do meio é o rio de Deus. Você leu e não leu à toa. Você leu comigo Apocalipse 22. E no meio da cidade saía do trono de Deus um rio. Os escatologistas, fique tranquilo, que eu não dou aula de escatologia no seminário, é pastor Ezequiel. O que eu errar, ele conserta. Mas depois de muito estudo, é comprovadamente que esse rio no meio é uma alusão ou uma prefiguração que aponta para o rio de Deus que está em Apocalipse. O rio do meio que está no Éden é o rio de Deus. Roberto, o que tem nesse rio de Deus? Lá na queda do homem ele foi bloqueado. Você está aí dizendo: mas que tanto que me chama para mergulhar? A conferência está apenas começando. Sabe por quê? Quando o homem caiu, a gente perdeu acesso ao rio. Roberto, isso está na Bíblia, tá? Gênesis 3:24. O homem caiu, Deus deu uma ordem para os querubins: cerca a árvore de vida que está no meio do jardim, e o rio que está no meio, com espada flamejante, não passa mais ninguém. Ninguém mais pode mergulhar nesse rio. Ninguém mais pode entrar nesse rio. Esse rio está bloqueado porque o homem caiu, porque o homem pecou. Mas Jesus, que é lindo, Jesus, que é lindo, vai reabrir esse rio. Aonde que ele vai reabrir esse rio? Em João 4, para a samaritana. Aí ele vai chegar dela e vai dizer: ei, me dá um pouco da água. Ela diz: eu não tenho com que tirar, e o poço é fundo. Mas ele diz: se eu te der do rio da água da vida, você não vai ter mais sede. A insaciável mulher de 5 maridos vai agora beber da água do rio da vida. A Bíblia diz que quando ela vai beber dessa água, ele diz: eu não posso falar com você. Deus está derrubando barreiras da religião. Deus não está te convidando para entrar na fonte de Jacó. Deus está te convidando para beber e mergulhar do rio da água da vida. A religião está dizendo: não está casada, não pode mergulhar. O céu está dizendo: mergulho, que eu faço aquele homem casar. A religião está dizendo: fornicou, não pode mergulhar. Mas o céu está dizendo: mergulha, que eu te coloco de pé. A religião está dizendo: não pode beber, porque tem uma guerra de gênero na alma. O céu está dizendo: mergulha, que eu afirmo a tua identidade. A Bíblia diz que esse rio foi aberto por Jesus. Aí alguém ainda não entendeu, porque ele conversou sozinho com a samaritana. Aí em João 7, ele diz assim: quem crê em mim, rios de água viva
fluirão, eu tenho 4 minutos, fluirão do seu interior. Que rio é esse, Roberto? O rio do meio, o rio de Deus, é o rio da fé, que corre por dentro. Ei, podem fechar a piscina da terra, mas se tem fé, tu tem rio dentro. Podem fechar a piscina do púlpito, mas se tu tem fé, tu tem rio dentro. Podem fechar, aleluia, o acesso à cisterna do profeta, mas se tu tem fé, tu tem um rio dentro. E Deus está te convidando a esse mergulho, que agora não é de mais ninguém. Não é para aquele que a gente acha que a amiga do lado tem que mergulhar, não. Esse rio que está correndo dentro de você que crê na palavra de Jesus, é um rio que está te convidando a mergulhar em uma área que só você sabe que precisa. A Bíblia diz que esse rio de Deus, ele foi citado pelo salmista no Salmo 46. Ele disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso não é mantra de culto de libertação, não, irmão. Esse salmo foi feito pelos filhos de Coré. E sabe quando que ele fez esse salmo? Quando o pai dele, Coré, estava sendo engolido pela terra. Aí sabe o que ele está dizendo? O que o meu pai fez me dava o direito de morrer como ele, engolido pela terra, mas a bondade de Deus colocou na minha frente um rio. Ele diz: há um rio aqui no meio. Enquanto a terra engole o meu pai, eu vejo Deus abrir um rio e me dar a chance de continuar. Ei, Deus sabe os pecados e os erros que acompanham a história da tua família, mas Deus está dizendo: se você mergulhar nesse rio, a partir de você a história é outra. A terra que engoliu Coré não te engole. A terra que engoliu teu pai não te engole. A terra que engoliu tua mãe não te engole. A terra que engoliu a tua família não te engole, porque o rio de Deus é um rio de oportunidades. Esse rio, e aqui eu termino no Apocalipse que lemos, diz a Bíblia Sagrada, que nesse rio nós não podemos desfrutar apenas da delícia da terra. Salmo 36, quem confia no Senhor, como quem se coloca debaixo das suas asas, desfruta do rio das delícias de Deus, não só nessa terra, mas na eternidade para sempre. Apocalipse 7:16, ele diz lá: não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter treva, porque nós teremos esse rio disponível para nós em todo o tempo. Esse mesmo texto de Apocalipse, agora no capítulo 21, diz: quem tem sede, beba desse rio. Mas só tem uma peculiaridade nesse último minuto, e eu já vou lhe convidar a estar em pé. Esse rio é como o rio que parte do templo, do lado direito do altar, em Ezequiel 47. Que rio é esse, pastora? Esse rio é um rio que não se mergulha na força do braço. É um rio que você não consegue atravessar a nado. Roberto, o que tem nesse rio de Deus? Nesse rio de Deus, ele desenvolve em nós a plena dependência. A Bíblia diz que quando ele entra no rio, profeta Ezequiel, as águas dão nos seus artelhos e ele diz: o que fazer agora? Nas entrelinhas, claro. E Deus mostra um anjo para ele que mede mais 1000 e diz: Ezequiel, vá até aos teus joelhos. Esse rio de Deus são os desafios da caminhada que Deus nos permite passar para mergulhar nele. Os pés que apontam para a caminhada, Deus te trouxe aqui para te dizer: só você sabe o que você está passando para entrar nesse rio. Deus está tirando mulheres aqui da fonte da religião. Deus está tirando mulheres aqui da cisterna rota da lei, e está te convidando a entrar nesse rio. Como que eu entro nesse rio, pregadora? Passando por cima dos desafios do caminho.
mergulha aos pés. Como que eu entro nesse rio, pastora? Suportando em oração aquilo que é insuportável, mergulho os joelhos. Como que eu entro nesse rio, pastora? Sendo forte quando o desejo era enfraquecer, mergulha os lombos. Como que eu entro nesse rio, pastora? Reconhecendo que não dá para atravessar com o braço. E as águas chegaram tão longe que eu pensei, não dá para atravessar. Aí o texto termina dizendo: Ele me fez passar. Pega na mão dessa irmã e diz: é Ele que vai te fazer passar. Coloca ela de pé, coloca ela de pé. Ele me fez passar. Redobre a sua atenção. Abaixa só um pouquinho. Redobre a sua atenção. E ele diz: eu vi que não podia passar nada nesse rio de Deus. Então ele me fez passar e de repente eu dei conta que eu já tinha mergulhado e estava do outro lado da margem. E do outro lado da margem, as árvores que eram secas voltaram a ficar verdes. O que não tinha fruto voltou a dar fruto. E o fruto alimentava, mas eu não desperdiçava mais nada, nem a folha, porque a folha servia para remédio. Deus está dizendo: se você aceitar passar o que você está passando, do outro lado você vai ter alimento e remédio para quem precisar. Eu não sei se você chegou aqui precisando entrar no Pisson, no Gion, no Nilo, no Eufrates, no Tigre. Eu não sei em qual rio tu precisa mergulhar, mas você precisa deixar dois para trás. Que rio é esse, Roberto? Abana e Farfar. Naamã disse assim: Eliseu, porventura Abana e Farfar não são rios melhores para que eu mergulhe? Eliseu disse: não desce no Jordão. O que você quer dizer com isso? Para mergulhar no rio de Deus, você tem que sair do rio do que você quer, do rio do seu desejo, do rio do que você acha melhor, do rio do que você gosta. Ei, meu irmão, eu não mergulho no rio com a ferramenta que eu uso. Eu mergulho no rio com quem eu sou. No rio não entra pandeiro, no rio não entra meu caderno de anotação, no rio não entra o meu violão, no rio só entra eu. E nas águas do rio fica nítido e claro quem é e quem não é. A Bíblia diz que para entrar no Jordão ele precisou deixar Abana e Farfar para trás. Eu não sei qual rio que tu tem que abandonar, você sabe, mas eu já preguei aqui alguns que você pode entrar. Mas o principal é que você entre no rio da vida hoje. Roberto, de Apocalipse, esse a gente vai gozar plenamente na eternidade, mas há uma porção dele sendo distribuída na terra a partir de Jesus, que é a água viva. E ele está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu quero convidar você que quer mergulhar no rio de Deus, vem aqui que eu vou orar por você. Roberto, eu cheguei aqui seca, eu cheguei aqui sem perspectiva. Eu preciso de uma revelação do rio Tigre, de algo que me levante, me anime. Roberta, eu preciso prosperar, eu preciso mergulhar em Pison e sair dessa escassez. Comece a mergulhar agora. A pastora Marcilene me mandou a mensagem que essa primeira ministração iria até as 2h50. Eu vou orar agora e vou devolver o microfone. No meio dessas mergulhadoras corajosas aqui, eu quero conhecer quem está dando o primeiro mergulho, quem está aceitando Jesus hoje, quem está entrando no rio pela primeira vez. Tem alguém entrando no rio pela primeira vez? Dê um sinal com a sua mão.
Aqui tem uma mergulhadora entrando no rio a primeira vez. Você pode dar glória a Jesus? Aonde está outra mulher que quer mergulhar a primeira vez? A segunda aqui, Márcia. Aonde está outra mulher que quer mergulhar no rio pela primeira vez? Deu sinal, outra aqui. Uma intercessora aqui com ela aqui. Arabacandaragassuria. Esse rio vai levar a maldição hereditária embora. Esse rio vai levar a acusação embora. Esse rio vai trazer a glória de Deus para a sua vida. Aleluia. Pode adorar, pode adorar. Nós vamos orar para que não se perca tudo que foi dito. Ore com direção, ok? Não é por muito falar, mas é por orar com direção. Ore com direção. Roberta, eu quero mergulhar para crescer. Então você vai dizer: Deus, eu quero mergulhar no Pison. Roberta, eu quero mergulhar, aleluia, para prosperar, para avançar. Eu quero mergulhar em Gion. Roberta, eu quero mergulhar para me animar. Eu quero mergulhar no Tigre, em Ibequel. Roberta, eu quero mergulhar para aumentar a minha perspectiva, o meu território. Eu quero mergulhar em Eufrates. Mas Roberta, eu preciso descer no Nilo e pegar a minha família que Faraó ameaçou. Desce, desce aí agora. Mergulha, Miriam, mergulha. O Senhor está quebrando sentença de morte. Teu filho não vai morrer. Tua filha não vai morrer. Tua família não vai acabar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Beba dessa fonte. Beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Alabarachandaragas. Roberto, eu preciso que enquanto eu estou no rio de Deus, o Senhor vá contra aquela guerra que eu estou vivendo. O Kizom de Deus vai arrastar e desmontar a guerra que estava aparelhada contra você. Vamos orar agora. Nesse rio de vida tem salvação, tem libertação. Senhor, aí estão as tuas filhas que abriram mão das boias da religião, que jogaram o copo fora e decidiram descer nessas águas. Eu te apresento cada uma delas. Aqui entrou aqui vivendo escassez. Envia o ouro de Avilá. Traz providência, traz prosperidade, traz suprimento, recurso, ainda esta semana. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por aquele homem, mulher ou homem de Deus, profeta que entrou aqui triste. Levanta, fortalece, anima no meio dessas águas. Socorre, refrigera a alma, guia pela vereda da justiça.